Vamos orar primeiro. Santo Deus, te agradecemos, Pai, pelo dia, por essa igreja, porque estamos aqui. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor se importa com cada um de nós. Por isso eu peço, Senhor, que nesses momentos, nesse tempo que a gente vai estar aqui, estudando a Tua Palavra, o Senhor esteja trabalhando em nossas vidas, na nossa compreensão, na nossa aplicação para o nosso dia a dia. É o que eu peço, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Bom, lembrando aí, a gente está no ciclo de panorama do Antigo Testamento, a gente vai passar por todos os livros do Antigo Testamento, na ordem da Bíblia hebraica, tá? A gente não está usando a divisão que a gente encontra na nossa Bíblia de uso atualmente, tá? A Bíblia hebraica se divide em 3 grandes porções: a Torá, os profetas e os escritos. A gente está aí percorrendo, então, aquilo que é chamada a porção dos profetas. Nas nossas Bíblias, normalmente, uma porção que a gente classifica como livros históricos. A gente já estudou Josué, Juízes, já estudou Samuel, e hoje a gente chega aí no livro de Reis. Carlos, mas eu tenho 2 na minha Bíblia. Ok, mas na verdade é um livro só, dividido provavelmente por conta do seu tamanho. A gente vai tratar então como um livro só. Lembrando algumas coisas que eu já falei, como nós estamos adotando a divisão da Bíblia hebraica, a gente está na porção dos profetas, a gente não está enfatizando a questão dos fatos históricos em si. A gente passa por eles, mas para entender qual é a história teológica por trás disso. Assim, o disclaimer de cada aula, vocês devem ter percebido que desde mais ou menos de Juízes, pelo menos, acho que em Josué também isso aconteceu, a gente não tratou daqueles fatos que a gente conhece tanto. A gente não ficou na aula de Josué falando sobre o cerco a Jericó. Na aula dos Juízes, a gente não se debruçou sobre história por história. Também, no livro de Samuel, a gente não ficou falando sobre Davi e Golias, como que aconteceu, sobre a perseguição de Saul a Davi, os eventos um por um. Não são eles que a gente está buscando compreender. A gente está buscando compreender o que está acontecendo por trás disso. Qual o caminho que Deus está percorrendo na história do seu povo, por quê, qual o significado disso, da onde veio, para onde vai. E por isso alguns dos fatos acabam sendo, eu não queria dizer deixados de lado, nem considerados desimportantes, mas não são o foco do que a gente está fazendo. Mais adiante a gente vai ver aí a divisão do livro. Eu penso que é algo como você ter um mapa de uma cidade. Você pode ter um mapa absolutamente preciso de tudo que tem ali, ou você pode ter um mapa meio simbólico que te dirija aos grandes caminhos da cidade, ou talvez um mapa como aqueles mapas de metrô, que cidades com metrô costumam utilizar. Hoje já é um modelo aí padronizado no mundo, aquelas bolinhas e linhas coloridas, sem a perspectiva exata do que acontece, sem as curvas das linhas de metrô e tudo mais. A gente quer dar o cenário geral para as pessoas poderem se orientar no livro, sim. Afinal de contas, é um livro que traz histórias, mas não é esse o objetivo, ok? Recordando, então, onde a gente parou semana passada, a gente terminou o livro de Samuel, que mais ou menos coincide com o final do reinado de Davi. A gente sabe que, na verdade, Davi ainda está vivo ali no começo do livro de Reis. Ele chega a encaminhar a sucessão do seu filho Salomão. No comecinho do livro, ele dá alguns conselhos a Salomão, inclusive, acerca de como Salomão deveria se comportar, tanto no relacionamento com Deus, e ele dá conselhos também bem práticos sobre algumas condutas que ele sugere a Salomão quando ele for rei. Algumas coisas até bastante... Nossa, sério, como que isso aqui está aqui? Do tipo, olha, eu queria matar tal pessoa, mas eu tinha prometido que eu não ia fazer isso. Olha, você não está nessa promessa não, vai lá e mata a pessoa. Pois é. Isso aí está aí nos conselhos de Davi
a Salomão, junto com uma exortação à fidelidade, à aliança. Enfim, a gente tem aí o reinado de Salomão contado no livro de Reis, cerca de 40 anos do seu reinado. A gente vai falar um pouquinho sobre o que acontece nesse reinado. No final, ele morre, e após a sucessão para seu filho Roboão, acaba acontecendo a divisão do reino. A gente encontra, então, a partir daí, um zigue-zague, um ping-pong de avaliações de reis que se sucederam no Reino do Sul, reino em Jerusalém, sob a dinastia de Davi, e Reino do Norte, com capital em Samaria, com vários reis diferentes. E, junto com esse ping-pong da narrativa de alguns fatos, alguns reis são destacados tanto no Reino do Norte como no Reino do Sul. A gente encontra aí uma avaliação geral de cada um desses 40 reis, 20 do Norte e 20 do Sul. Na verdade, 19 reis e uma rainha no Sul. Em linhas gerais, os 20 reis do Norte são reprovados aos olhos de Deus. Dentre os reis do Sul, a gente tem 8 que são aprovados. Normalmente, a expressão que a gente vai encontrar na Bíblia é fez aquilo que Deus aprova, ou caminhou nos caminhos de seu pai Davi. Isso significa que um rei foi aprovado segundo os critérios de Deus. Por fim, a gente percebe também nessa progressão aí dos reis do Norte e Sul, crescendo a atribuição do papel profético. A gente encontra no começo do livro Samuel cumprindo um papel profético. Isso vai acompanhar o reinado de Davi. A gente encontra Natã ali. Mas conforme a história vai passando, ao longo de Samuel, ao longo de Reis principalmente, a gente vê os profetas ficando cada vez mais importantes. Eu citei aqui, por exemplo, Elias e Eliseu, que atuaram basicamente no Reino do Norte, e Isaías e Jeremias, que atuaram basicamente no Reino do Sul. Até aqui, tranquilo, grande foto aí de satélite, não é nem de drone, tá? De tão longe acerca do livro. Vamos lá. A autoria do livro. Como todo o Antigo Testamento, a gente não tem como cravar quem é o autor dele, com certeza. Há uma tradição histórica de indicar que o autor desse livro seria o profeta Jeremias. A gente vai encontrar o profeta Jeremias no finalzinho aí da história do Reino do Sul. É bastante plausível que ele tenha contribuído como fonte para a composição do livro dos reis, do livro de Reis, mas dizer que a autoria é de Jeremias realmente é um chute aí. Não tem nada que demonstre isso, e provavelmente é bem claro assim, provavelmente é bem claro não. Provavelmente há um trabalho de edição bastante forte aí no livro de Reis, como em todos os livros do Antigo Testamento. Tá? Alguns citam algumas similitudes com Esdras, Neemias, enfim. A gente vai estar aí num período de escrita que possivelmente vai ter terminado, de composição, melhor dizendo, ou seja, escrita e edição, em segunda metade aí do século VI, talvez por volta do ano 530, 500 e pouquinho, aí, segundo o John Walton. Uma data plausível e difícil de ser contestada, mas indica aí tanto a composição de fontes como a edição. Tranquilo, né? Bastante comum com todo o Antigo Testamento. O mesmo processo aconteceu nos outros livros. Joia. Vamos lá, então, a divisão do livro, e a partir daqui a gente está olhando não mais a foto de satélite, mas esse mapa de metrô que eu falei. A ideia aqui é já pincelar alguns eventos como mais importantes, depois a gente vai estudar um pouquinho melhor sobre eles, mas permitir que vocês encontrem as grandes histórias aí do livro de Reis e entendam o perfil do que está acontecendo como um todo. A gente não vai entrar em todos os reis, isso está lá no texto, fiquem à vontade. A gente vai só destacar os nomes de alguns reis que, por alguma razão, foram mais marcantes, aí significam, talvez, ou pontos altos ou pontos muito baixos desse livro de Reis. Vamos lá. Livro
de Reis, a partir aí do seu comecinho, Salomão sucede a Davi. Como eu disse, Davi traz palavras de exortação a Salomão, a fidelidade, mas a gente já vê que as coisas não vão ser bem assim, tanto pelas próprias orientações de Davi, como pelo fato de Salomão assumir o seu reino mediante intrigas palacianas. É mais ou menos assim: eu confio em Deus, mas eu estou aqui fazendo a minha parte, preciso do que precisar. É conchavo político? Eu estou fazendo, mas estou confiando em Deus. É Deus que está guiando esse processo. É mais ou menos assim que já começa Salomão, num processo aí eu até coloquei aqui na introdução da aula, né, um processo de grande ambivalência. A gente vê conviver momentos muito altos com momentos muito baixos, já durante Salomão, e isso vai se prolongar aí ao longo do livro de Reis, numa espiral descendente que nem foi mais ou menos Juízes. Logo em seguida, a gente tem aquilo que para muitos é o ponto mais alto da carreira de Salomão, quando ele pede sabedoria no começo do seu reinado. Está em 1 Reis, capítulos 3 e 4, passagem também aí super conhecida da gente. Em seguida, Salomão finalmente constrói o templo que seu pai Davi queria construir, e constrói assim, né? Ele organiza a construção, ele não põe a mão na massa, lógico. E finalmente o templo é inaugurado, uma das passagens mais bonitas aí do Antigo Testamento. E aqui eu já destaquei alguns simbolismos do Jardim do Éden. O templo na verdade, em todo o Antigo Oriente Próximo há essa ideia de que Deus habita o templo. Talvez em Israel fosse mais correto falar que, como está aqui, que o templo é o ponto de encontro entre Deus e o seu povo. E é muito interessante a gente ter essa similitude, esses paralelos com o livro de Gênesis, porque no livro de Gênesis Deus convivia com o homem no jardim. Era uma convivência cotidiana, uma convivência, vamos chamar de ideal, porque era exatamente como Deus havia projetado. E a gente encontra aqui no templo essa rememoração daquele momento anterior, ideal, que era o Jardim do Éden, no seu formato, em alguns dos seus detalhes, a própria forma que a planta é construída, porque Deus continua apontando para o seu povo a restauração de todas as coisas. Toda a história está acontecendo, caminhando para esse momento de restauração de todas as coisas. Deus está dizendo, olha, assim como foi no Jardim do Éden, é assim que eu quero conviver com vocês no futuro. Não é o que está acontecendo, mas é ali que a gente vai chegar. Por isso é muito importante aí, mais do que talvez eu dizer pirotecnia, mas mais do que talvez os eventos maravilhosos que acontecem ali durante a inauguração do templo, essa ideia, essa compreensão de que Deus quer estar próximo do seu povo. Deus quer conviver com as pessoas. E ali, naquele momento, no templo, era onde céu e terra se encontravam. Tudo bem? Algumas ideias aí meio complicadinhas, mas a gente tem falado bastante sobre isso e nesses termos. A gente já volta a isso daqui a pouco também, mas não tinha como passar aí sobre essa passagem sem a gente dar colocar uma bandeirinha aqui de alerta. Isso aqui é importante. Em seguida, a partir aí do capítulo 9 do primeiro livro de Reis, a queda de Salomão, caracterizada por seus inúmeros casamentos, por alianças políticas e a idolatria. Ele acabava incorporando ao culto de Israel, ao seu próprio culto pessoal, outros deuses. E aí a gente sabe o que vai acabar acontecendo. Enfim, eu destaquei aí uma ideia que eu gostei bastante. Salomão acaba repetindo aquilo que é chamado paradigma faraó. Cacau fala bastante sobre isso, que Deus é oposto a faraó, que aquilo que representava a opressão, a forma de ser, a forma de trabalhar, a forma de existir do Egito sob o domínio de Faraó, é o oposto do projeto que Deus tem
para o seu povo. E a gente encontra aqui Salomão parecendo mais com Faraó do que com qualquer outra coisa. Ele acaba enfatizando no seu reinado vários deuses, busca riqueza, adota o trabalho escravo, que talvez seja uma das marcas aqui mais absurdas do governo de Salomão. Afinal de contas, como que um rei colocado por Deus sobre um povo que foi escravo repete esse mesmo erro sobre seu próprio povo, inclusive? E eu coloquei aqui exército, a preocupação militarista de Salomão de contar com um exército que o defendesse, apesar do certo enfraquecimento desse exército ao longo do reinado de Salomão, ele sempre buscava aí se garantir militarmente, seja por meio de alianças, seja pelo meio de investir em cavalos, soldados e coisas desse tipo. A gente ouve, então, falar muito das mulheres de Salomão, as suas centenas aí de esposas e concubinas, mas a questão não é só essa. A questão é, basicamente, se tiverem que lembrar de alguma coisa sobre o governo de Salomão, é o paradigma de Faraó. Salomão está querendo se parecer com os faraós do Egito. Talvez não fosse isso que passasse pela cabeça dele, ele não conscientemente fala, eu quero ser que nem Faraó, mas é o que ele está vivendo efetivamente. Salomão morre, ele é sucedido por seu filho Roboão, que imita o seu comportamento, ou seja, imita o seu paradigma Faraó, impostos, trabalhos pesados, escravidão, tenta aumentar impostos. Olha só, sério, não me ocorreu. Mas aliás, eu vou ver se eu consigo chegar nisso no final da aula. Gente, governo humano vai acabar desse jeito. Pode começar bem, vai terminar desse jeito. Vai parecer o Brasil, vai parecer qualquer outro quase país que a gente imagine aí em qualquer período de tempo. A gente, às vezes, tem uma tendência... Sabe, num parentezinho, a intervenção foi interessante. A gente, às vezes, tenta pensar que o Brasil é o domínio da corrupção. O Brasil está horrível, ok. Acontece que não é privilégio do Brasil isso. Para vocês terem uma ideia, não muito recentemente, cerca de 40, 50 anos, escândalos de corrupção horríveis explodiram na mais civilizada e impossível Escandinávia, por conta de petróleo. Enfim, o ser humano é dose para leão mesmo. Se deixar, vai terminar mal, vai terminar em opressão, em corrupção e tudo mais. Enfim. Ele faz construções. Acho que o palácio não é ele que constrói, mas, enfim, o templo, com certeza. Gente. Pois é. Não, inclusive, por isso... Eu já chego aí, Juliana. Uma das coisas que semana passada a gente já começou, mas hoje a gente termina, é comparar os atributos que o homem usa para julgar e que Deus usa para julgar. Muitos desses reinos, se você olhar do ponto de vista humano, muitos desses reis, melhor dizendo, se a gente olhar do ponto de vista humano, talvez a gente fale, nossa, o cara foi... Olha só como progrediu, como prosperou. Só que a gente vai ver como Deus avalia esse mesmo rei. É muito diferente. E, realmente, um dos fatos, e a gente vai falar sobre isso, é o exercício da justiça. Muito a gente olha aquelas coisas maravilhosas, mas esquece realmente o custo por trás disso. Nunca é inexistente ou acontece com todo mundo concordando, não. Normalmente o que tem ali é trabalho forçado e opressão mesmo. Mas vamos lá. Então, ocorre aí, em razão dessa intenção de Roboão de se parecer com seu pai, aumentar impostos, o reino é dividido. Jeroboão assume aí o governo do Reino do Norte, com capital em Samaria, e, sabendo que o grande fator de unificação dessas tribos
que já era, na verdade, uma união meio artificial, porque ao longo de todo o tempo houve essas diferenças entre cada uma dessas tribos. A gente já destacou na aula passada que tanto na coroação de Davi como na coroação de Salomão há menção a rei de Israel e de Judá. Isso vai acontecer porque justamente existia essa latente, essa tensão entre sul e norte das tribos de Israel. E Jeroboão, estrategista que era, e sabendo desse fator unificador da religião e que como isso poderia enfraquecer o seu reino do norte, ele aproveita para criar 2 pontos aí de culto a Jeová mesmo. Um no sul e um no norte de Israel. No sul em Betel, no norte em Dan, e ele cria ali 2 lugares de adoração e coloca para simbolizar, e provavelmente, na verdade, não quero colocar isso assim como certeza absoluta, mas é o que a maior parte das pessoas concorda, simbolizando Javé, ou no contexto de destacar Javé, ele coloca bezerros de ouro. O que eu estou querendo dizer? Num primeiro momento, não dá para falar que Jeroboão estava instituindo adoração a outros deuses, mesmo colocando bezerro de ouro. Ou ele estava simbolizando Javé por meio dos bezerros de ouro, ou colocava os bezerros como uma forma de sustentação ou adornos a próprio Javé. Com o passar do tempo, conforme a influência aí dos assírios e babilônicos vai aumentando, mais os assírios, né, os babilônicos são um governo posterior que já está ali gerando algum tipo de influência, ainda durante a existência do Reino do Norte, mas aí sim começa a caminhar para a adoração dos próprios bezerros mesmo. Já não é mais um símbolo de Javé, ou não está mais no contexto da adoração a Javé, mas os próprios bezerros são adorados, simbolizando outros deuses. Ok? Então, a partir de agora, a gente tem aí 2 reinos. Quando aconteceu isso? Isso provavelmente em torno de 931 antes de Cristo. Como o Cacau já destacou, acho na aula de Juízes, até esse período é meio complicada essa questão da datação. A gente está fazendo aí uma adivinhação educada, um chute bem informado, tá? Mas provavelmente aí em torno de 930, 931 antes de Cristo é quando isso acontece. A partir daí, gente, o livro fica meio caótico. A gente tem, como eu disse, uma progressão basicamente cronológica aí entre reis. A gente vê histórias se sobrepondo, reis do sul indo para o Reino do Norte, alguns reis do Norte visitando o Reino do Sul, as conversas entre eles, as desavenças entre eles. A gente tem uma série aí de reis. O livro chama Reis, né? E, nesse momento, como eu disse no começo da aula, começam a surgir alguns protagonistas diferenciados. Quem são essas pessoas? São os profetas. Semana passada, isso a gente já mencionou, o Christopher Watkins, que tem essa ideia, se tem algum protagonista humano ali nos livros de Samuel e Reis, a gente tem que procurar nos profetas muito mais do que nos reis. E aqui isso começa a ficar cada vez mais claro. A gente encontra Elias e seu confronto com Acabe e Jezabel, lá no final do livro de Reis. É nesse pedaço do livro que a gente encontra o confronto com os profetas de Baal, a história da vinha de Nabote e 7 feitos miraculosos de Elias. Em seguida, o ministério de Eliseu, já no começo do livro de 2 Reis, Eliseu que pede porção dobrada do espírito de Elias. E de Elias para Eliseu, a gente começa a ver um fenômeno que vai se intensificando ao longo do livro de Reis na sua progressão. Elias não é um profeta palaciano, ok? Como a gente tinha Natã, por exemplo, que era um cara que estava ali junto de Davi. Elias não é um profeta palaciano, porém, é um profeta que atua diante dos reis. Ele vai lá, discute com Acabe, discute com Jezabel, ele tem essa proximidade com
os governantes. Uma proximidade ruim. Ruim no sentido de ele não está apoiando o governante, ele está criticando o governante. Tá? Não é um... Aliás, Natan também, não pensem que Natan ele aconselhava Davi, sim, mas foi ele que confrontou Davi também. Na hora que vem a gente vai falar sobre o profetismo, a gente volta um pouco sobre isso, na questão da qual que é o papel do profeta, mas aqui a gente tem esse movimento. A gente tem Natan, que é um profeta mais palaciano, por exemplo. A gente encontra agora no Reino do Norte Elias, que não é um profeta palaciano, mas é um profeta, fala próximo, mas com certeza Acabe não queria ver Elias de jeito nenhum. É um profeta com acesso e que faz questão de ir ao governante para desafiá-lo, para contradizê-lo, para exortá-lo, para criticá-lo, para desafiá-lo muitas vezes. E em Eliseu a gente já vê essa ação junto aos reis diminuindo bastante. Eliseu já é um cara que se dirige mais à população. E a gente vai ver que esse é um processo que acontece em ambos os reinos. Tá? A gente já volta para essa ideia, mas podem perceber ali. Tá? Os próprios feitos miraculosos de Eliseu, Eliseu não tem problema de tratar com pessoas de outras nacionalidades também, ele já é diferente de Elias. Aí a gente encontra uma lista de reis de Israel e de reis de Judá, a partir do capítulo 9 até o capítulo 17 do livro de 2 Reis. Reis horríveis, reis péssimos, reis abomináveis em Israel, até a conquista de Samaria pelos assírios. E agora a gente tem um pouquinho mais de elementos para datar isso, porque a gente tem fontes externas a Israel. Isso ocorreu em 722 a.C. Samaria é tomada pelos assírios. Os assírios também estão de olho ali no Reino do Sul, mas a gente vai ver que ali acontece de forma diferente. No capítulo 17, a gente tem uma grande reflexão acerca da idolatria, da injustiça, da infidelidade à aliança dos reis de Israel. É como que uma grande justificativa do autor, do editor do livro de Reis, do porquê que isso aqui aconteceu. Por que Israel, no final das contas, foi espalhado, foi dominado, foi espalhado pelo domínio assírio? Porque Israel foi injusto, foi infiel à aliança, foi idólatra, e ali tem, de forma bastante importante. Depois se a gente conseguir hoje, mas se a gente não conseguir hoje, a gente faz isso no começo da aula que vem. Eu separei alguns pontos-chave que vão de 1 Samuel até o final do livro de Reis, e esse, com certeza, é um dos capítulos-chave, capítulo 17 do segundo livro de Reis. Em seguida, 2 Reis 18, vocês lembram que eu falei que os assírios dominaram o Reino do Norte, estavam de olho no Reino do Sul? Isso vai acontecer aí no governo de Ezequias. Aqui o autor e o editor dão uma paradinha e contam com mais calma a história de Ezequias. Tem algumas idas e vindas, ele tenta fazer algumas alianças, enfim, isso não vem muito ao caso. Mas, enfim, a gente tem Jerusalém ali com grande... oprimida pela presença da Assíria, mas Ezequias demonstra sua confiança em Deus, clama a Deus, e Deus livra o Reino do Sul do domínio dos assírios. O capítulo seguinte, aí a gente está em 2 Reis 20, agora a gente chega em 2 Reis 21, a gente tem um relato do reinado de Manassés. Por que esse Manassés está destacado aqui? Porque ele é o pior rei de Judá que a gente encontra. E aqui a gente vê, eu destaquei 2 grandes exemplos de quão horrível era o reinado de Manassés: estátuas no templo e o sacrifício de crianças, ou seja, abominação aos olhos de Deus. Com certeza ele não tem apoio nenhum na lei para isso, é um rei cananeu, basicamente é um rei cananeu, só que judeu. É justamente em razão do reinado de Manassés que Deus decreta que também Judá vai ser levada ao exílio. Em seguida a gente encontra um momento aí de certa luminosidade, o reinado de Josias.
o avivamento após a redescoberta do pergaminho da Torá, a renovação da aliança. Só que Josias tem uma vida curta. Ele resolve fazer uma manobra militar e acaba morrendo nesse momento. Enfim, a partir do capítulo 24 de 2 Reis, conflitos regionais, reis babilônicos lutando contra o Egito, também se confrontando com o reinado assírio, duas invasões babilônicas, tá? Jerusalém sofreu 2 invasões babilônicas, não dá para a gente falar em uma. A primeira, que aconteceu em 597 a.C., é instituído um governo de regência sob o domínio babilônico em Jerusalém. Daí, por causa de mais intrigas palacianas, acabam alguns parentes ali do rei de quem seria o rei de Judá, mata o governante apontado por Nabucodonosor. Em 586, Nabucodonosor fala: não tem mais jeito, vou ter que invadir Jerusalém, e aí sim acontece a segunda invasão babilônica em Jerusalém, e ele leva Israel, o povo de Judá, para o exílio. Isso está lá em 2 Reis 24, 25. E uma notinha final aí acerca desse grande panorama histórico do livro. No último parágrafo do livro de Reis, a gente encontra Joaquim, na Babilônia, livre, comendo as expensas do rei da Babilônia com de certa forma preservado. Todo mundo entende, todos os autores entendem que, na verdade, isso aqui é uma nota de otimismo. Olha, Deus não esqueceu da linhagem de Davi. Joaquim ainda está lá, mesmo que exilado, ainda está usufruindo da proteção de Deus. Deus ainda vai restaurar a linhagem de Davi. Ok? Esse aí é o grande panorama, um grande mapa do metrô aí do livro de Reis. Como vocês viram, a gente não se deteve nas histórias, elas têm de monte aqui, não é esse o propósito. Uma ideia muito forte aqui no livro é esse contraste entre os reis e os profetas. Então eu separei aqui 3 coisas acerca do critério de avaliação de cada rei de ambos os reinos. Quando cada rei é mencionado no livro de Reis, a gente encontra aí um resuminho do que ele fez. Só que a gente vai olhar esse resuminho não fala quase nada de política, quase nada de realizações, quase nada de economia. Se a gente fosse falar de um governante, a gente falaria dessas coisas. A inflação durante o governo de não sei quem foi assim, ou a forma dele de gerir juros, dele gerir o orçamento foi dessa forma, ele teve essa preocupação ou aquela outra, realizou isso ou aquilo. Se é um momento de guerra, lutou contra isso. Não. As realizações dos reis não mencionam praticamente nada disso. Tirando os reis aí que têm papel maior, nada disso é mencionado. Ao contrário, esse julgamento, essa análise, essa avaliação dos reis, tanto do norte quanto do sul, tem outros critérios. São os critérios de Deus. Primeiro, se esse rei foi fiel à adoração ao Deus de Israel. Segundo, se ele foi eficaz no banimento à idolatria. A gente vai encontrar alguns reis, por exemplo, andou nos caminhos que Deus aprova, porém não conseguiu, não eliminou todos os ídolos. Enfim, é um rei até aprovado, mas que caminhou pouco aqui nisso. A gente está vendo uma avaliação mesmo de cada um dos reis, só que os critérios são diferentes. E o terceiro critério, que pesa realmente na avaliação, que entrou para a história teológica que a gente encontra no livro de Reis, não para a história dos padrões humanos, é a fidelidade desse rei à aliança. A gente já volta para essa ideia, a gente já viu semana passada que isso é muito importante, a questão da aliança, mas a gente já volta daqui a pouco para examinar melhor o que isso significa. Da mesma forma, assim como os reis são submetidos a esses critérios de avaliação, a gente encontra uma análise do tamanho uma análise não.
A gente pode categorizar aí o tipo de trabalho do profeta nesse momento, o tipo de atuação, o que se esperava do profeta. Para que ele está ali? Ele está ali para falar em nome de Deus, vigiar e zelar pela aliança e denunciar a idolatria e a injustiça. Tudo isso a gente vai encontrar no ministério dos profetas. Por exemplo, no ministério de Elias e de Eliseu. Falavam em nome de Deus. Essa é quase praticamente a definição do profeta. Aquele que fala em nome de Deus, aquele que traz a revelação de Deus. Sendo profetas do povo escolhido, vigiavam e zelavam pela aliança que existia entre Deus e seu povo. E por fim, que na verdade é um desdobramento desse segundo aspecto da atuação profética, eles denunciavam a idolatria, ou seja, a infidelidade e o culto a outros deuses e a injustiça em relação ao povo. Rei de Israel não deveria parecer Faraó. Se há uma oposição entre Faraó e Deus, conceito que a gente tem batido bastante aqui. Cacau falou disso em aula, falou isso de púlpito, em sermão. Deus não se parece com Faraó, de maneira nenhuma. Então, por que esses reis estão querendo parecer Faraó? Por que estão oprimindo? Por que estão sendo injustos? Por que estão cobrando impostos que não trazem benefício nenhum? E, curiosamente, a gente encontra naquela mudança que eu mencionei do papel do profeta junto ao rei, agora o papel do profeta junto à população, a população padece dos mesmos problemas. Não é privilégio dos reis a injustiça. Não é privilégio dos reis a idolatria. Não é privilégio dos reis, privilégio, né? Não é exclusividade dos reis a infidelidade, a aliança. Porque, eu não sei se vocês vão lembrar, mas lá atrás, quando a gente deu aula sobre a Torá, uma das grandes diferenças da lei em Israel é que a lei em Israel não se direcionava apenas aos governantes e àqueles que operavam a lei. A lei em Israel se dirigia, tinha como foco todo o povo de Israel. Da mesma forma, quando a gente encontra idolatria, infidelidade de aliança, injustiça, a gente está falando de reis e está falando do povo. E por isso os profetas percorrem esse caminho de palacianos, confrontantes do palácio e confrontantes, enfim, de toda a população. Ok? Sobre o profetismo a gente continua na semana que vem. Para a gente analisar e terminar a aula com os temas teológicos que a gente pode destacar no livro de Reis, eu, como sempre, fiz questão de lembrar de algumas coisas. Qual que é o referencial que a gente tem por trás disso? Qual o contexto? Sobre que solo, sobre que chão, sobre que fundamento que os reis de Israel e os profetas de Israel, de Judá e Israel, estão operando? Primeiro deles, a promessa de Deus a Abraão. A gente já falou isso semana passada, vamos retornar hoje, vamos falar semana que vem, vamos falar sempre sobre isso, porque isso é muito importante. Esse é o mover teleológico da história, esse é o mover da história em direção a um caminho, a um propósito. Qual o propósito? Abençoar todas as famílias, todos os povos da terra e restaurar todas as coisas. Essa é a linha da história, é esse o caminho que a história está percorrendo, seja antes de Israel, seja com Israel, seja depois de Israel, seja na história da igreja, essa é a linha mestra. A história, ela é não apenas teológica, ou seja, do ponto de vista de Deus, mas ela é também teleológica, ela tem um propósito, ela tem um caminho, ela tem uma finalidade. Essa finalidade foi escolhida por Deus. E, no seu papel, nessa linha teleológica da história, Israel deveria ser bênção às nações. E não está sendo. Segundo grande referencial, segundo grande alicerce aí, sobre o qual a gente está caminhando, nesse contexto de ser bênção às nações, a gente tem sempre que lembrar
da aliança de Deus e da renovação dessa aliança. Vocês lembram que semana passada, e também quando a gente analisou a Torá, a gente falou sobre pacto de vassalagem. Os reis, os governantes da terra, e especialmente os governantes de Israel, deveriam ter consciência do seu papel de vassalos de um rei suzerano. Não é soberano nesse caso, é suzerano mesmo, tá? Um rei que é dono de tudo e os coloca lá para cumprir o seu propósito na regência deles. A gente encontra isso Gênesis 17, depois Moisés no finalzinho de Êxodo, Josué no finalzinho de Josué, e em vários momentos da história a gente vai encontrar isso, Josias faz isso, Josias fez isso, quando da inauguração do templo isso também acontece, essa renovação periódica da aliança de Israel, do povo de Israel com o seu Deus. É sobre esses referenciais, sobre esses alicerces que a gente está trabalhando. Tá? Sempre, sempre. Isso aconteceu no período de Juízes, isso aconteceu no período de Davi, isso aconteceu no período de Salomão. É sobre esses alicerces que a gente está trabalhando. E se a gente esquecer dessas ideias, a gente, na verdade, não vai conseguir nem entender o Antigo Testamento corretamente. Então, lembrando desses referenciais aí sobre os quais eu vou falar toda a aula, falei e vou continuar falando, a gente tem os temas teológicos do livro de Reis. Primeiro deles, o agravamento da decadência dos reis e do próprio povo. Uma reminiscência de Gênesis, aqui eu coloquei do Gênesis, mas é de Gênesis 6, vocês lembram? Um pouquinho antes do dilúvio, como a gente encontra, o ser humano vai piorando, piorando, piorando. O Cacau falou sobre isso em Juízes. Mesmo os juízes e o povo de Israel começa de um jeito, ele consegue piorar e piorando, e a gente encontra aqui de novo com os reis. A gente encontra alguns tipos de infidelidade, vai voltando um pouco, mas cada vez mais o abismo é mais profundo. Até que Deus fala, isso aqui não tem mais jeito, e Ele muda, dá um choque na história aí, intervém de uma forma mais cataclísmica, assim, faz algo mais forte para corrigir esse caminho. Mas Israel vai se afundando. Aí, no caso, o povo, não estou falando do reino. Tá? Segundo tema teológico, a centralidade da aliança. Gente, isso é muito, muito importante. A gente encontra, como eu disse, isso em Gênesis, em Êxodo, em Josué. Isso é renovado aí nas exortações do próprio Davi a Salomão, na inauguração do templo, Josias, sempre essa ideia. Olha, nós somos vassalos do rei que realmente manda no mundo e na realidade. Quando destoa essa compreensão, vai dar problema. Terceiro tema teológico, os critérios divinos. A gente já falou bastante sobre isso, né? Os critérios divinos sobre os reis são muito diferentes dos critérios humanos. A gente não tem quase nada na Bíblia para avaliar quão bons ou ruins esses reis teriam sido do ponto de vista humano, tá? Do ponto de vista político, do ponto de vista... não é mencionado. A gente pode imaginar que eles não foram muito bem por causa da injustiça, mas isso é dedução. Por quê? Porque essa não é a ideia, não é esse o critério. Eles são submetidos ao critério de Deus. Vocês lembram que a gente já tinha pincelado um pouquinho sobre isso, em como os reis eram escolhidos. Os critérios para a escolha de Saul foram uns, os critérios para a escolha de Davi foram outros. Saul foi escolhido pelos critérios humanos. Deus permitiu isso, mas os critérios foram humanos. Já Davi, escolhido por critérios divinos, é outro tipo de rei. E isso se confirma agora, não apenas, a gente já teve isso na escolha dos reis, a gente vai ver isso agora no jeito que eles trabalham, no jeito que eles operam o seu poder. Critérios humanos são muito diferentes dos critérios divinos. Quarto tema teológico, em oposição à decadência dos reis, cresce o papel dos profetas, que inicialmente têm uma ação mais palaciana, mas acabam desenvolvendo o seu ministério junto ao povo. A gente já falou bastante sobre isso hoje, mas a gente volta a semana que vem, quando a gente vai caminhar para os livros que nas nossas Bíblias são chamados proféticos, mas continuam aí no grupo dos livros, segundo a Bíblia judaica, dentro
dos livros proféticos. Semana que vem a gente vai falar especificamente sobre profetismo, e isso vai ficar mais claro ainda. Hoje a gente já falou sobre os profetas que simbolizam esse movimento. E, por fim, uma ideia também que a gente conseguiu chegar hoje a ela. Semana passada já era para ter abordado isso, mas não deu. Mas hoje a gente conclui aí o livro de Reis com essa observação. A monarquia deveria simbolizar o governo de Deus sobre o ser humano. Deveria funcionar como o governo de Deus sobre o ser humano. O rei deveria ser esse representante do povo junto a Deus. Deveria ser o exemplo do povo de como se aproximar de Deus. Só que isso acaba não acontecendo. Mesmo Davi, com todos os seus problemas, a gente falou bastante semana passada sobre os problemas de Davi, um rei assassino e estuprador, ele se comportava diferente, ele se comportava de forma adequada à aliança no seu contato com Deus. Ele representava melhor o povo junto a Deus do que todos esses reis. E mesmo assim, a gente tem lá no finalzinho do livro de Samuel o que aconteceu quando ele resolveu fazer um censo, né? Enfim, o foco aqui, os governos humanos acabam, por mais que eles estejam em pressupostos que Deus aprove, acabam se caracterizando por autoridade centralizada e por opressão. Por outro lado, os profetas anunciam que Deus promove a causa de justiça em favor do oprimido sempre. Isso significa em favor do pobre? Não necessariamente, mas frequentemente. Deus não tolera a opressão de qualquer tipo. E aqui a gente está falando de opressão, sim, que pode ser social, que pode ser política, pode ser de qualquer gênero. Deus não tolera a opressão. Deus rejeita o paradigma faraó. Se tem um modelo do qual os reis, os governantes deveriam se afastar com todas as forças, se eles se dizem inspirados por Deus, seria do paradigma de Faraó. A injustiça não é tolerada por Deus. E isso tem tudo a ver com aquilo que tem sido falado e repetido. De púlpito mesmo, quantas vezes o Cacau já falou algo do tipo: como que a gente demonstra o nosso amor por Deus? Amando o próximo. Da mesma forma, como que um rei é fiel à aliança com Deus? Tratando com justiça o seu povo. Deus rejeita a opressão e rejeita o paradigma de Faraó. Quando os reis esquecem disso, os profetas chegam para avisar, lembrar e anunciar que vem juízo pela frente, como veio primeiro para Israel e depois para Judá. Tudo bem, queridos? A gente termina aí o livro de Reis, o livro, né? Como eu disse, dividido por razões práticas, sem uma monarquia vigente em Israel. A monarquia vai voltar? De alguma forma vai. Mas, a partir de agora, a ideia no nosso estudo vai ser caminhar ao longo das mensagens de cada um dos profetas. E aqui a gente vai voltar depois, dependendo do profeta, à realidade política que ele estava percorrendo. Mas, basicamente, o período aí sobre o qual a gente está tratando se encerra aqui com o finalzinho do livro de Reis. Ok? Joia. Vamos orar e a gente termina em seguida. Santo Deus, te louvamos, Pai, te adoramos porque podemos ver que nas nossas vidas e na história o Senhor é soberano. Que os nossos corações entendam isso, que a gente, no nosso dia a dia, nas grandes e pequenas coisas, a gente pare de tentar ser Senhor sobre as nossas vidas. Que a gente entregue esse dia a dia cotidiano, naquilo que é grande e pequeno, nos nossos corações, que tudo seja entregue diante de Ti, Pai. Cuida de nós, nos corrige, nos protege. É o que eu peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém.